Você acha que tem autocontrole até o mundo te cutucar? Um olhar torto, uma mensagem ignorada e pronto. Você vira escravo das suas emoções. Quantas vezes uma coisa boba te fez reagir como se fosse o fim do mundo? Se o dia está indo bem, até que surge o imprevisto. Um comentário atravessado, aquela mensagem não respondida e, em segundos, a mente escapa do presente. A calma vira raiva, o foco se perde, a confiança vira ferida. Por que a gente deixa que coisas pequenas, pessoas sem importância e situações que não dá para controlar acabem com o nosso equilíbrio? Por que a gente entrega tão fácil a nossa paz para o primeiro problema que aparece? É simples. Fomos treinados do jeito errado. A gente cresceu acreditando que reagir era o certo. Se algo te cutuca, responda. Se alguém te desrespeita, devolva. Se te ignoram, faça barulho. Resultado? A gente vive cansado, preso no que acontece lá fora, sempre reagindo, nunca em paz. Sempre forte por fora, mas perdido por dentro. Até quando você vai viver à mercê do mundo? Quando vai decidir que sua paz não tem preço? Hoje eu quero falar de liberdade, a verdadeira. Não é fazer o que quiser, é não precisar fazer. É olhar para aquilo que te derrubava e continuar inteiro. É a força da indiferença bem direcionada, fria, serena, firme. O poder de ser rocha quando tudo treme e fique até o final, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar a maneira como você enxerga o mundo e como se posiciona diante dele. Mas antes de continuar, quero te convidar a fazer algo simples, mas com muito significado. Deixe nos comentários a seguinte frase: hoje começo a me construir, não a me distrair. Essa frase será o seu ponto de partida. Agora, vamos começar. Lição 1. O inimigo não é o mundo, é a sua reação a ele. Hoje você acorda, respira fundo e tudo parece no lugar. Então vem um comentário atravessado, uma mensagem deixada no visto, um atraso que bagunça sua agenda e, de repente, seu estado vira. O corpo endurece, a mente acelera, a voz fica curta. O mundo não mudou tanto assim, mas por dentro você virou outra pessoa. Por quê? Porque entregamos a nossa paz ao primeiro tropeço do caminho? Por que coisas pequenas nos fazem reagir como se fossem um ataque direto à nossa identidade? Olha ao redor. Todos opinam, todos gritam, todos parecem a um passo do limite. Um motorista te fecha e você já está no duelo. Quem você ama esquece algo importante e você traduz o esquecimento como desprezo. Um amigo demora a responder e, sem perceber, você constrói uma narrativa inteira sobre deslealdade. Mas o que fere de verdade é o fato em si ou a história que você conta sobre o fato? A diferença entre um e outro é o que separa o caos do controle. Fomos treinados do jeito errado. Ensinaram que reagir é viver. Se te cutucam, devolva. Se te ignoram, faça barulho. Se te contrariam, aumente o tom. Vivemos num cabo de guerra que nunca termina, arrastados por impulsos, como se o ambiente fosse um controle remoto com acesso às nossas emoções. Mas existe outra postura. Parar de ser termômetro, que apenas registra a temperatura alheia, e virar termostato, quem decide o próprio clima interno. Isso tem um nome simples: indiferença consciente. Não é frieza, não é deixar barato, não é virar pedra. É domínio. É escolher onde colocar sua energia. É separar o que aconteceu da versão que sua mente inventou por hábito. É dizer: isso é do outro, não é meu. Alguém te agride com palavras no trânsito? Você pode morder a isca e entrar na dança. Ou pode observar, reconhecer que a agressão pertence ao outro e seguir o seu caminho em silêncio. Quem está no comando? Quem precisa provar algo ou quem permanece senhor de si? Como praticar a indiferença consciente? Reação não começa na boca, começa no corpo. Primeiro, reconheça o impulso. A mandíbula trava, o peito aperta, a respiração encurta. Dê nome ao que chegou. Raiva, orgulho ferido, medo pedindo palco.
Só de nomear, você cria um intervalo, e nesse intervalo mora sua liberdade. Em seguida, mude a atenção. Note o que te cerca. Sinta os pés no chão. O ambiente volta a existir e a mente deixa de ser um túnel. Respire 3 vezes, soltando o ar mais longo do que a inspiração. Essa micro-rotina constrói a ponte entre o impulso e a escolha. Agora separe fato de história. Fato: ele não respondeu. História: ele não se importa comigo. Fato: ela falou alto. História: ela quis me humilhar. Fatos são âncoras. Histórias são ondas. Fique na âncora. Por fim, escolha uma resposta que te represente. Às vezes é falar com calma, às vezes é não falar. Às vezes é ir embora, às vezes é marcar um limite. O importante é que a ação venha dos seus valores, não do gatilho do outro. Exemplos práticos. Você está numa reunião e alguém te corta. O impulso sopra, corta de volta. A escolha responde: deixa terminar, e então coloca sua ideia com objetividade. Você está em casa, a pessoa que ama erra no tom. O impulso grita: me respeita. A escolha diz: quando você fala assim, eu me fecho. Dá para tentarmos de outro jeito. Você publica algo e aparece uma crítica ácida. O impulso quer ferro. A escolha pergunta: isso me ajuda a melhorar ou só tenta ferir? Se for lixo disfarçado, descarte. Se for ouro, agradeça e ajuste a rota. No mundo atual, isso é um superpoder. As redes ampliam cada opinião, cada comparação. Enquanto muitos se desgastam tentando provar quem são, você pode simplesmente ser. Não precisa de aplauso para existir, não precisa ser entendido para ficar em paz. Basta se entender. Quando essa virada acontece, o peso do lado de fora diminui. Aquilo que te desmontava vira ruído de fundo. Aquilo que te prendia vira vento. Você sente, mas segue. Estabelecendo limites. E os limites? Indiferença consciente não é aceitar tudo, é definir fronteiras sem veneno. Você pode dizer: comigo não se fala nesse tom. Não vou continuar essa conversa desse jeito. Se insistir, eu encerro por aqui. Não é gritar para ser ouvido, é ser íntegro para ser respeitado. O tom calmo não é fraqueza, é foco. Quando você fala sem ódio, a mensagem chega limpa. Se o outro não quiser receber, tudo bem, você não compra a briga que não é sua. As críticas vão chegar. Algumas são úteis, outras apenas barulho. Use um filtro simples. Vem de quem vive o que eu respeito? Traz direção de melhoria ou só tenta ferir? Fala do meu ato ou tenta me reduzir como pessoa? Se o filtro reprovar, deixe passar. Se aprovar, aproveite e evolua. Nos 2 casos, mantenha o eixo. Plano de 7 dias. Para transformar intenção em hábito, proponha um plano de 7 dias, sem listas na tela. Apenas um compromisso diário. No primeiro dia, faça um inventário de botões. Identifique 3 gatilhos que costumam te derrubar e escreva o que de fato acontece e qual história você costuma inventar. No segundo, pratique a pausa de 60 segundos antes de responder a qualquer coisa que mexa com você. Observe como a onda perde força quando você não surfa. No terceiro, crie uma frase de limite que te represente e use-a quando for necessário. Simples, direta, sem veneno. No quarto, desligue notificações em 3 blocos do dia e perceba sua atenção voltando para suas mãos. Quem controla sua atenção, controla sua vida. No quinto, escolha um conflito recente e reescreva a resposta que você gostaria de ter dado. Leia em voz alta. No sexto, caminhe como observador. Narre mentalmente seus estados ao longo do dia. Agora sinto pressão. Agora sinto irritação. Agora sinto cansaço. Nomear desmonta o feitiço. No sétimo, você irá revisar o que funcionou, o que repetiu. Qual prática vai se tornar o seu novo padrão daqui em diante? Libertação verdadeira. Talvez você sinta vontade de pagar na mesma moeda. É humano, mas pagar de volta não quita sua própria conta interna. Às vezes você vence a discussão e perde a noite de sono. Às vezes dá o troco e fica em dívida com você. Não confunda desabafo com libertação. Desabafar sem direção é acender incêndio para apagar vela. Libertação é agir de acordo com seus valores.
mesmo quando o mundo te cutuca para cair. Para as próximas 24 horas, um desafio simples. Escolha não responder a pelo menos uma provocação. Veja a onda subir e não surfe. Repare no que acontece dentro. Repare em como o mundo segue sim o seu incêndio. Anote o que aprendeu sobre sua força. Essa experiência vale mais que 100 conselhos. Há uma pergunta que serve como guia em momentos difíceis. A resposta que eu estou prestes a dar é digna de quem eu quero me tornar? Se a resposta for não, espere um instante e reescreva sua ação. Seu caráter é feito de respostas, não de impulsos. Cada resposta é um tijolo. Casas firmes não se constroem no susto. Compromisso pessoal. Você irá repetir em voz baixa como um compromisso. Eu não vou entregar a minha paz de bandeja. Posso errar. Posso escorregar, mas volto ao meu centro. Terei mais responsabilidade pelas minhas escolhas do que reativa aos ruídos. O mundo pode me cutucar. Eu escolho não viver cutucado. A liberdade que eu busco não é fazer o que der na telha. É não precisar fazer o que não me serve. Quando essa promessa vira prática, a vida muda de textura. O que antes te dominava perde força. O que antes parecia pessoal se revela apenas circunstância. Você deixa de ser refém do lado de fora e passa a ser guardião do lado de dentro. Então a primeira lição fica clara, como um caminho sobre os pés. Recuperar o intervalo entre o que acontece e o que você decide fazer. Esse intervalo é a sua soberania. É nele que a indiferença vira poder, não frieza. É nele que a sua resposta honra seus valores. É nele que o mundo deixa de ser inimigo e volta a ser apenas cenário. O lugar onde você escolhe como viver. Lição 2. A indiferença não é frieza, é sabedoria. Muita gente confunde indiferença com apatia, com gelo, com falta de empatia. Não entenderam nada. A verdadeira indiferença nasce de uma percepção madura. Nem tudo merece a sua energia. Nem tudo merece a sua atenção. Nem tudo merece uma resposta. O mundo está cheio de armadilhas disfarçadas de provocações. Lançam uma crítica só para ver se você explode. Fingem indiferença só para ver se você se arrasta. Jogam uma ofensa só para ver se você reage. Toda vez que você cai, perde tempo, perde foco, perde autoridade sobre si. Toda vez que reage do jeito que esperam, entrega o volante da própria vida. O homem firme, a mulher firme, o espírito resiliente, observa e decide com calma. Não faz as coisas por impulso ou obrigação. Faz porque quer. Porque entende que a vida não é uma briga constante, mas sim uma questão de saber quais batalhas realmente valem a pena. É nesse ponto que muita gente se perde. O ego grita, o orgulho incomoda, a vontade de ter razão empurra a pessoa a reagir, justificar, argumentar, se explicar. E sem perceber, ela se desgasta, se enfraquece, se entrega demais. Um soldado da mente, um estrategista da própria vida, sabe que o silêncio às vezes é a resposta mais poderosa. Não reagir não é desistir, é avançar por outra rota, mais alta, mais consciente, mais sua. O poder da indiferença não é rejeitar o que acontece, é reconhecer e não se deixar controlar. É ver o jogo e não entrar. É observar o teatro sem subir ao palco. É lembrar que a sua energia é sagrada e não será queimada em coisas que não constroem nada. A sabedoria dos antigos. Quando falo de indiferença, falo de sabedoria emocional, de inteligência aplicada, de olhar o conflito nos olhos e decidir não participar. Não porque você tem medo, mas porque você tem direção. É aqui que os antigos se encontram. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto. Mais do que frases, representam domínio pessoal, lucidez prática, potência interior. Você pode caminhar nessa mesma estrada, mas só se decidir parar de reagir como quem foi ferido e começar a responder como quem é treinado. Se você realmente está nesse caminho, prove com atitudes, não com discursos. A forma mais sólida de comprovar que entendeu é simples. Da próxima vez que te provocarem, não entre no jogo e siga. Como fazer isso na vida real? Primeiro,
Entenda o mecanismo da provocação. Por trás de quase todo ataque, há uma tentativa de te arrastar para um tabuleiro onde o outro se sente confortável. Se você entra, já começou perdendo. Se você fica do lado de fora, já começou vencendo. Faça perguntas silenciosas que te devolvem o comando. Isto exige resposta agora? Esta discussão cria futuro ou só alimenta um ego? Se eu responder, estou defendendo um valor ou defendendo uma vaidade? Segundo, estabeleça uma triagem de energia. Nem toda mensagem merece retorno, nem toda crítica merece revisão, nem todo convite para a briga merece presença. Imagine um filtro com 3 telas: relevância, propósito, consequência. Se não passa por relevância, cai fora. Se não serve a um propósito maior, cai fora. Se a consequência previsível é só mais ruído, cai fora. O que sobrar, você trata com calma e precisão. Terceiro, adote o princípio de não reciprocidade. Não devolva no tom que recebeu, devolva no tom que te representa. Se vier veneno, entregue sobriedade. Se vier barulho, entregue objetividade. Se vier manipulação, entregue limite. Você não é eco do outro, você é a sua própria referência. Quarto, pratique o silêncio funcional. Silêncio não é omissão, é ferramenta. Ele corta a espuma do momento. Ele interrompe o ciclo do fala que eu rebato. Ele abre espaço para a única voz que realmente precisa ser ouvida ali, a sua consciência. Quando o silêncio termina, você fala pouco, fala claro, fala apenas o necessário. O resto é barulho que não merece hospedagem. Quinto, treine o desvio elegante. Alguns ataques são anzóis com isca emocional. O desvio elegante é olhar, reconhecer e deixar passar. Não gaste frase com aquilo que a vida resolve sozinha. O tempo é um editor melhor do que qualquer argumento inflamado. Exemplos práticos de indiferença sábia. No trabalho, alguém alfineta sua ideia em público. Você poderia rebater. Em vez disso, descreve o que é factual, aponta o valor da proposta e convida para discutir dados, não egos. Se a pessoa insistir no tom, você encerra. Quando estiver pronto para tratar com métrica, eu continuo e volto ao tema. O palco perde graça para quem não dança conforme a música. Em casa, quem você ama erra no jeito e solta uma frase que te fere. Você poderia devolver no mesmo tom. Em vez disso, você nomeia o efeito. Quando você fala assim, eu me fecho e propõe. Vamos ajustar o modo para que a conversa avance? Não é ceder, é conduzir, é cuidar da relação sem vender a alma. Nas redes, surge um ataque pessoal mascarado de opinião. Você não se defende, não comete o erro de explicar para quem não quer entender. Usa o seu filtro. Isso constrói algo? Se não, toca a vida. Se sim, separa o trecho útil, agradece a contribuição e ajusta o que precisa, sem dar palco para o que é só provocação. Limites sem veneno. A indiferença sábia também sabe dizer basta. Não confunda paz com passividade. Limites existem para proteger o que é valioso. E limite dito sem veneno é mais firme do que grito. Frases diretas funcionam. Comigo esse tom não. Se continuar, eu encerro por aqui. Podemos voltar ao assunto quando houver respeito. Não é teatro, é posição. Protocolo diário de prática. Para incorporar isso como hábito, adote um pequeno protocolo diário. Primeiro, ritual de 24 horas sem reagir à provocação evidente. Escolha conscientemente uma situação que costuma te arrastar e decida não ir. Observe a onda subir. Observe a vontade de responder. E escolha permanecer. Anote o que sentiu. O que aprendeu sobre você quando não cedeu. Segundo, diário de triagem. Ao final do dia, escreva 3 acontecimentos que disputaram sua energia. Para cada um, o que houve, o que você sentiu, qual teria sido a resposta automática e qual foi a resposta escolhida, ou qual será na próxima vez. Ver por escrito faz você se reconhecer. Terceiro, perguntas guia. Antes de responder em situações difíceis, faça 3 perguntas rápidas. Isso serve ao meu propósito? Estou honrando meus valores ou alimentando o umbigo? Qual será o peso disso em uma semana?
Se pesar pouco no futuro, não pese muito agora. Quarto, uma frase de centro. Escolha uma frase âncora para usar mentalmente quando surgir pressão. Eu escolho o meu tom. Eu guardo minha energia. Eu não entro em jogos alheios. Repetir não é superstição, é alinhar a mente ao gesto que você quer sustentar. Quinto, treino de presença. Respirações alongadas, postura solta, olhar amplo. O corpo ensina a mente que nada está em chamas. Quando o corpo entende, a cabeça entende. E se o outro insistir? Se o ataque continuar, você mantém o protocolo. Limite claro, ausência de espetáculo, registro do fato. Quem tenta te puxar para baixo precisa da sua reação para conseguir. Sem ela, o jogo termina por falta de adversário. Você segue inteiro. Tudo isso não te torna uma pedra, te torna seletivo. Não elimina emoções, organiza emoções. Você sente a raiva, mas não a deixa dirigir. Sente a tristeza, mas não a transforma em bandeira. Sente o orgulho, mas não o coloca no volante. Emoções são sinais, não chefes. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio falava sobre manter o próprio governo interior diante do caos. Sêneca lembrava que insultos são vento, só arrastam quem se entrega. Epícteto ensinava que o que fere não é o fato, sim o julgamento. Essa tradição não é um museu, é um manual de prática. E prática aqui é a arte de escolher batalhas, proteger a mente e viver de acordo com o que você considera nobre, especialmente quando ninguém está olhando. Se você quer um símbolo simples para carregar com você, escreva em algum lugar visível para si. Sou um soldado estoico. Não é para provar nada a ninguém, é para lembrar, nas horas de teste, que você tem treino, tem rumo e não precisa reagir como esperam. A assinatura verdadeira não está no comentário que você deixa no mundo, mas na reação que você deixa de entregar. A essência da indiferença sábia. Guarde isto. Indiferença não é virar as costas para a vida, é virar as costas para o que não te faz crescer. É a coragem de deixar sem resposta aquilo que não merece resposta. É a sabedoria de gastar energia só onde existe construção. É a disciplina de permanecer maior que o convite ao pequeno. E agora, continue ouvindo com atenção. O caminho segue, a mente treina, a paz se firma. E cada provocação que você atravessa sem se perder é um passo a mais na sua própria vitória silenciosa. Lição 3. Nem tudo merece uma resposta. A vida vai te testar sem avisar. Pessoas vão cutucar, situações vão apertar, palavras vão doer e ainda assim a decisão é sua. Reagir como todo mundo ou transcender como poucos. Grave isto. Nem tudo merece tua resposta. Nem tudo merece teu tempo. Nem tudo merece tua energia. Crescemos numa cultura obcecada por ter a última palavra, como se silêncio fosse sinônimo de derrota. Só que muitas vezes a verdadeira vitória é não entrar no campo de batalha. Quando alguém te critica, espera a tua defesa. Se você se cala, desmonta o ataque. Quando alguém te provoca, espera teu estouro. Se você permanece sereno, apresenta algo que o outro não controla, a tua calma. Quando alguém fala de você pelas costas, espera que você desça ao mesmo nível. Se você não desce, o veneno fica em quem o produziu. Você decide se engole ou se deixa onde está. Responder por consciência, não por medo. A maioria responde por medo. Medo de parecer fraco, medo de ser rejeitado, medo de ser esquecido. O poder real nasce quando você para de responder a partir do medo e passa a responder a partir de consciência, estratégia e propósito. Nem tudo merece resposta porque nem tudo tem valor. Há conversas que não somam, pessoas que não acrescentam, situações que só desgastam. Por que continuar se expondo a elas? Por que seguir doando sua paz a quem nada fez para merecê-la? Não confunda as coisas. Indiferença sábia não é submissão, não é fechar os olhos para uma injustiça concreta, não é passar pano para abuso. É precisão, escolher quando agir e quando deixar o mundo rugir sem você. Às vezes, teu melhor movimento é não se mover. Às vezes, tua resposta mais alta é teu silêncio.
Às vezes, a prova maior de inteligência é não fazer nada. Porque não fazer também é fazer. É escolher preservar o que é essencial para a batalha que realmente importa. Quem tenta vencer todas as brigas se esgota antes de chegar ao combate decisivo. Quem seleciona os embates chega inteiro à hora certa e faz a diferença. Você não está aqui para reagir a tudo. Está aqui para governar a si mesmo. Para olhar o mundo em chamas e continuar rocha. A rocha não ignora o fogo. Ela não se torna combustível. Critério de triagem. Para transformar essa visão em prática, vale um critério simples que você pode repetir em pensamentos sempre que for provocado. Primeiro, pergunte: isso precisa de resposta agora? Se a urgência veio da emoção e não do valor, provavelmente não precisa. Depois, investigue. Responder me aproxima ou me afasta da pessoa que desejo ser? Se afasta, o preço é alto. Em seguida, pese. Essa troca cria futuro ou alimenta ego? Se for só vaidade travestida de debate, decline com elegância. Por fim, observe. Qual o peso disso em uma semana? O que pesa pouco no futuro não deveria pesar tanto agora. Triagem de energia no dia a dia. Na prática do dia a dia, a triagem de energia funciona assim. Primeiro, selecione o canal. Nem tudo que chega por mensagem merece voz imediata e quase nada merece voz impulsiva. Depois, selecione o tom. Não devolva no tom que recebeu. Devolva no tom que te representa. Por fim, selecione o momento. O tempo certo é parte da resposta certa. Responder com a cabeça fria vale mais do que acertar com a cabeça quente. Exemplos práticos de seletividade. No trabalho, alguém desdenha da sua ideia. O reflexo quer revidar. A escolha madura descreve o que é verificável, reforça o objetivo comum e convida a discutir dados. Se insistirem na provocação, você encerra com fronteira limpa. Quando houver disposição para tratar com fatos, retomo. Você não fugiu, você recusou o palco errado. Em casa, quem você ama erra no tom. O impulso quer gritar. A escolha nomeia o efeito e oferece direção. Quando você fala assim, eu me fecho. Vamos ajustar para a conversa andar. Você cuida da relação sem se perder. Nas redes, um ataque pessoal tenta te puxar para o ringue. Você aplica o filtro. Há algo útil? Se sim, retira a parte útil e segue. Se não, silencia. Não há vitória em briga que só alimenta espetáculo. Silêncio como ferramenta. Silêncio aqui é ferramenta, não fuga. Ele corta a espuma do momento, interrompe o ciclo fala que o rebato e devolve o microfone à tua consciência. Depois do silêncio, quando couber falar, fale pouco, fale claro e fale só o necessário. O resto é barulho pedindo hospedagem e a tua mente não é hotel para ruído. Há, no entanto, momentos em que responder é essencial. Quando há valor a proteger, quando há um limite a estabelecer, quando o silêncio seria cumplicidade. Nesses casos, tua resposta não nasce da raiva, nasce da responsabilidade. Não precisa ser longa, precisa ser firme. Frases simples bastam. Comigo esse tom não. Não vou continuar desta forma. Quando houver respeito, eu volto ao assunto. Sem veneno, sem teatro, sem explicações para quem não está pedindo entendimento. Apenas um posicionamento que honra a tua dignidade. Rituais de treino. Treinar isso exige pequenos rituais. Primeiro, escolha uma provocação por dia para não atender. Observe a onda da emoção subir e deixe quebrar sozinha. Você vai notar que a maioria das tempestades perde força quando não encontra a vela. Depois, registre no papel o que aconteceu, o que você sentiu, qual teria sido a resposta automática e qual foi a resposta escolhida, ou qual será da próxima vez. Escrever dá nitidez, e nitidez dá direção. Também ajuda a ter uma frase de centro para repetir quando a pressão subir. Eu guardo minha energia, eu escolho meu tom. Eu não entro em jogos alheios. Repetir é treinar a mente para permanecer. E quando tentarem te acusar de frieza por não reagir,
Lembre que a acusação diz mais sobre a necessidade do outro do que sobre a tua maturidade. Você não deve reação a ninguém. Você deve coerência a si. Quem precisa que você exploda está pedindo espetáculo, não verdade. Quem realmente quer construir, aceita tua pausa, respeita teu tempo e entende teu silêncio. A sabedoria estoica. Os antigos já conheciam essa arte. Marco Aurélio falava de manter o governo interior. Sêneca alertava que insultos só arrastam quem se oferece ao arrasto. Epíteto lembrava que o que fere não é o fato, sim o julgamento. Eles não eram seres sem emoção, eram seres com direção. Não viviam reagindo ao externo. Respondiam a partir do que cultivavam por dentro. No fim, tudo se resume a uma pergunta que você pode levar consigo. Isto exige minha voz ou basta minha consciência? Se exigir tua voz, que ela saia limpa, firme e breve. Se bastar tua consciência, que teu silêncio seja inteiro. Nem tudo merece a resposta porque nem tudo merece você. E proteger tua energia não é egoísmo, é responsabilidade com a pessoa que você está se tornando. Lição 4. A indiferença como ferramenta de autodefesa emocional. Se você não aprender a ser indiferente às coisas certas, o mundo vai te quebrar de novo e de novo. A indiferença aqui não é frieza, é um recurso vital para a sua saúde mental. É escudo, filtro e blindagem. Muita gente acha que força é enfrentar tudo e responder a tudo. Mas força, muitas vezes, é ignorar com consciência o que não vale a pena. Fechar a porta sem justificativas e seguir adiante. Indiferença é autocuidado ativo. Não isola você do mundo, impede que o mundo invada você. É o direito de não carregar o que não é seu. O risco de ser receptivo demais. Quando somos receptivos demais, viramos depósito de lixo emocional. Absorvemos problemas alheios, nos contaminamos com frustrações que não são nossas, gastamos energia tentando agradar e, no fim, rompemos por dentro por falta de limites. Treinar indiferença é aprender a filtrar, é distinguir o essencial do irrelevante, o real do ruído, o que merece a sua alma do que mal merece um olhar. Isso vale para pessoas, críticas, opiniões, rejeições, comparações. Se tudo te afeta, você só sobrevive, e sobreviver cansa. Indiferença consciente é dizer, isto não me pertence. É sustentar a fronteira do seu território interior. Não confunda com passividade. Não confunda com passividade. Indiferença não manda engolir abuso, nem calar diante de injustiça real. Ela oferece precisão. Decidir quando agir e quando deixar o mundo rugir sem você. Às vezes o melhor movimento é não se mover. Às vezes a resposta mais alta é o silêncio. Às vezes a maior inteligência é não fazer nada para poupar energia ao que importa. No cotidiano, isso se traduz em escolhas simples. Alguém te provoca, esperando um espetáculo. Se você não entra, o roteiro cai. Outro te critica buscando sua defesa. Se você silencia, a munição se perde. Falam de você pelas costas. Se você não desce, o veneno fica onde nasceu. Respeito por si mesmo. Indiferença não é desprezo pelo outro, é respeito por você. É lembrar que sua paz não está à venda, que sua atenção não é moeda, que seu humor não é joystick na mão de terceiros. Como se treina essa ferramenta? Começa pelo corpo. Antes de responder, perceba onde a emoção estacionou no corpo. Nomeie: raiva, orgulho ferido, medo. Só de nomear, você cria intervalo, e no intervalo, recupera o comando. Ajuste a postura, solte os ombros, sinta os pés no chão. Respire 3 vezes, soltando mais do que puxa. O impulso perde força, você ganha mira. Os 3 filtros. Em seguida, aplique 3 filtros. Primeiro, o filtro do valor. Isto constrói algo. Se não constrói, siga. Segundo, o filtro do propósito.
Responder me aproxima de quem quero ser? Se afasta, recuse. Terceiro, o filtro do tempo. Importa em uma semana? Se não pesa no futuro, não deve pesar no agora. Passou pelos 3? Responda. Reprovou? Silencie. Silêncio é estratégia. Desmonta a espuma do momento e evita desperdiçar energia. Exemplos de autodefesa emocional. No trabalho, alguém brinca diminuindo sua ideia. A autodefesa não ri junto nem arma drama. Marca a fronteira. Comigo esse tipo de piada não. Se insistirem, encerre a conversa. Em casa, quem você ama erra no tom. Em vez de devolver no mesmo volume, use o limite sereno. Desse jeito eu me fecho. Vamos alinhar o modo de falar? Nas redes, surgem provocações disfarçadas de opinião. Não se explique para quem não quer compreender. Se houver algo útil, separe o ouro do lixo e siga. Há também a indiferença que corta laços sem discurso. Pessoas que só te procuram para drenar. Espaços que só te lembram do pior. Hábitos que te empurram para baixo. Você não deve despedida longa ao que já não te quer bem. Portas se fecham com carinho, mas sem culpa. Quem precisa de parágrafos para entender seu limite ainda não está pronto para respeitá-lo. Lidando com a crítica. Alguns vão dizer que você ficou frio. Deixe que digam. Quem se alimentava do seu desequilíbrio chamará sua maturidade de gelo. Não é. É foco. É cuidado com o que você constrói por dentro. Sua indiferença é um não educado e constante ao que não soma, e um sim leal ao que importa. Valores, saúde mental, projetos, relações que te fortalecem. Protocolo simples de consolidação. Para consolidar esse escudo, adote um protocolo simples. Ao despertar, uma frase âncora: eu escolho o que me afeta. Diante de um gatilho, repita mentalmente: não é meu. À noite, um pequeno inventário. 3 situações que tentaram roubar energia. Qual seria a reação automática? E qual foi, ou será, a resposta com indiferença consciente? Esse ciclo cria musculatura emocional. Quando posicionar-se é necessário? Quando a vida exigir posicionamento, posicione-se. Indiferença não substitui coragem, evita desperdício. Diante de injustiça concreta, fale. Em abuso, saia. E, se necessário, denuncie. Em decisões que envolvem seu nome, apresente-se com clareza. A autodefesa emocional não é ficar pequeno, é não se perder. Lição 5. Transforme sua energia, governe seu mundo. Aqui está a chave. A razão pela qual a indiferença não apenas te protege, mas te eleva, é simples. Quando você para de desperdiçar energia com o que não importa, sobra energia para construir o que realmente importa. A maioria está esgotada não por fazer demais, e sim por responder demais. Pensam sem parar, sentem-se sem freio, se explicam para quem não quer entender. Assim, acordam drenados, passam o dia sem força e vão dormir sem rumo. Por quê? Porque todos os dias entregam combustível a situações sem sentido, e essa energia, uma vez vazada, não retorna. O que muda com a indiferença? Mas algo muda quando você deixa de reagir à crítica vazia, à provocação barata, ao não que veio de quem não sabe medir palavras. O que acontece é poder. Poder para avançar, criar, construir-se, treinar a mente, organizar a própria vida, fortalecer o corpo, cuidar da alma. Aquilo que antes virava briga e justificativa, virá ação, propósito, direção. É como redirecionar um rio que vivia transbordando para regar seu jardim interior. A indiferença não te desconecta do mundo, reconecta você consigo. Faz você ouvir melhor, enxergar o essencial, agir com precisão porque já não está distraído, afetado, desequilibrado por qualquer sopro de fora.
Ser indiferente não é deixar de sentir, é sentir e decidir o que fazer com o que sente. Emoções continuam existindo, mas deixam de dirigir o carro. Pensamentos seguem surgindo, mas não comandam sua rota. Situações acontecem, mas não definem quem você é. Esse é o poder silencioso e real. Não tem fogos, não pede plateia, mas move montanhas. E quanto mais você treina, mais o mundo perde controle sobre o seu interior. Ajuste de foco. Transformar energia começa com um ajuste de foco. Primeiro, observe os vazamentos. Há conversas que só te puxam para baixo, notificações que sugam a atenção, comparações que corroem autoconfiança, debates que não têm interesse em verdade. Feche essas torneiras. Você não precisa de justificativas longas, precisa de decisão. O não dito com serenidade salva horas de vida. Depois, direcione o que sobrou. Todo combustível que antes alimentava discussões inúteis, agora pode sustentar 4 frentes: mente, corpo, obra e vínculos. As 4 frentes. Na mente, substitua ruminações por estudo, silêncio produtivo, contemplação do que importa. No corpo, transforme inquietação em movimento, força, mobilidade, caminhada, respiração profunda. Na obra, converta a reatividade em construção, projetos, páginas escritas, linhas de código, tijolos daquilo que um dia você vai chamar de legado. Nos vínculos, troque explicações defensivas por presença real, conversa honesta, limites respeitosos. Você não precisa mudar tudo de uma vez, precisa mudar o eixo, de fora para dentro. Aritmética da alma. A cada provocação que você deixa sem resposta, sobra impulso para treinar. A cada crítica que você processa sem drama, sobra impulso para criar. A cada convite para o pequeno que você recusa, sobra impulso para o grande. É a aritmética da alma. Menos desperdício, mais densidade. Talvez alguém diga que isso é virar pedra. Não é. É virar guardião. Guardião do que te faz crescer. Você continua sensível ao que é humano, mas fica seletivo com o que te consome. Continua disponível para o que vale, mas inacessível para o que só quer palco. Continua aberto às correções que melhoram, mas fechado à maldade que só quer ferir. É assim que a energia muda de dono, sai das mãos do acaso e volta para as suas. Um dia com intenção. Para que isso vire hábito, é útil um dia com intenção. Ao acordar, defina um norte em uma frase curta que te lembre quem decide. Hoje eu escolho onde coloco o meu fogo. Durante o dia, toda vez que um gatilho aparecer, faça uma pausa curta. Sente o corpo, nomeie o que veio e pergunte a si: essa resposta constrói o que eu quero? Se a resposta for não, deixe passar. À noite, revise com honestidade. Onde você economizou energia, onde desperdiçou. O que fará diferente amanhã? Esse pequeno ciclo repetido reorganiza a vida. Coragem para simplificar. Transformar energia também exige coragem para simplificar. Reduza o barulho ao redor. Menos janelas abertas, menos notificações, menos disponibilidade para conversas que giram no mesmo lugar. O silêncio certo não te isola, te alinha. Em contrapartida, aumente o que te fortalece. Leitura que te expande, treino que te estabiliza, trabalho que te dá direção, pessoas que te lembram do que você pode ser quando está no seu melhor. Não espere motivação perfeita. A energia se transforma no fazer. Comece pequeno, mas comece certo. Um bloco de tempo sem distrações, um treino breve, uma página escrita, um pedido de desculpas corajoso, um limite dito com respeito. Cada gesto é uma alavanca. Move um pouco a pedra hoje para a jornada ficar mais leve amanhã. Seu propósito verdadeiro. Você não está aqui para agradar, se justificar ou viver em estado de defesa. Está aqui para se construir por dentro, para ser o pilar firme no meio do caos,
para se tornar o soldado que quase nunca precisa reagir, porque sua presença já comunica a postura. Quem governa o próprio mundo não é quem controla tudo lá fora. É quem decide com constância o que merece morar aqui dentro. O custo de reagir. Talvez você sinta falta de revidar, de colocar no lugar, de explicar sua versão para quem não quer ouvir. Lembre do custo. Cada explicação desnecessária cobra um pedaço da sua manhã. Cada resposta impulsiva sequestra sua tarde. Cada briga sem sentido rouba sua noite. E no fim, o que sobra para o que importa? Quando você escolhe guardar seu fogo, o dia rende, o trabalho avança, o corpo agradece, a mente respira, as relações amadurecem. Mudança na textura do tempo. Há um ponto em que essa prática muda a textura do tempo. As horas deixam de escorrer por ralos invisíveis e passam a irrigar o que você decidiu cultivar. A produtividade que antes parecia distante nasce do zelo com sua energia. A paz que parecia luxo surge como resultado de escolhas repetidas. O respeito que você buscava lá fora aparece quando você o estabelece por dentro. Se chegou até aqui, você já está no caminho dos que escolheram evoluir, não por frases, mas por postura, não por promessas, mas por treino. A indiferença consciente, repetida dia após dia, se transforma em impulso para o que tem valor. Você fica mais forte e o mundo barulhento. Você fica mais inteiro e os convites para o pequeno perdem força. Você fica mais presente e as decisões certas se tornam naturais. O essencial. Guarde o essencial. Transforme seu fogo em obra, seu ímpeto em disciplina, sua vontade em hábito. O resto é distração pedindo moradia. Escolha onde vive sua energia, e o seu mundo, pouco a pouco, passará a ter o seu rosto. Pause por um instante. Respire. Você percebeu o que acabou de acontecer? Enquanto o mundo lá fora continua acelerando para lugar nenhum, você está aqui, construindo algo que ninguém pode tirar: o domínio sobre si mesmo. E essa jornada, embora seja interior, não precisa ser solitária. Há uma comunidade se formando ao redor dessa sabedoria antiga, homens e mulheres que escolheram a rocha em vez da folha ao vento. Faça parte desse movimento. Inscreva-se no canal simplesmente porque você reconhece valor quando o encontra e sabe que isso precisa estar ao alcance quando a próxima tempestade vier. E deixe nos comentários a frase: "Eu governo minha energia". Essa declaração é mais que um comentário. É o seu compromisso silencioso com a pessoa que você está se tornando. Agora, com a fundação consolidada, é hora de erguer as paredes. Porque de nada adianta conhecer o caminho se você não constrói a disciplina que te mantém nele, mesmo quando a vontade vacila. Lição 6. Comando interno para dominar o dia. Tudo o que você aprendeu até aqui ganha corpo quando vira rotina. Sem disciplina, a indiferença escorrega. Sem prática, a paz some no primeiro empurrão. O que sustenta a mente firme não é sorte, é a arquitetura diária. Hoje, você vai construir essa arquitetura, simples, silenciosa, implacável. Amanhã essencial. Começa pela manhã. Antes de abrir o mundo, abra você. Escolha quem vai ser hoje com uma frase âncora curta, do tipo: "Eu decido o que me afeta". Em seguida, defina as 3 prioridades que tornam o dia vitorioso, mesmo se o resto falhar. Não são 10 tarefas, são 3 colunas. Depois, mova-se. 5 a 15 minutos bastam. Alongar, respirar, caminhar, empurrar o chão com as mãos. O corpo ensina a cabeça que nada está pegando fogo. Por último, guarde um silêncio breve. 10 minutos de respirar e olhar sem telas criam a primeira muralha do dia. Blindando a atenção. Agora, blinde a atenção. As notificações do mundo não podem abrir sua manhã. Primeiro a sua agenda, depois a agenda dos outros. Dê às notícias o tamanho de uma janela e não de uma parede.
Se algo for realmente importante, voltará por outros canais. O barulho que não tem porta de entrada não ocupa a casa. Tréguas durante o dia. Ao longo do dia, pratique tréguas. Não é parar tudo, é pausar o que te puxa para baixo. Primeiro, pausa do corpo, soltar ombros, destravar mandíbula, alongar a respiração. Depois, pausa do olhar, distanciar os olhos da tela, perceber o ambiente, encontrar o horizonte. Em seguida, pausa da mente. Perguntar o que de fato importa nos próximos minutos. Esses microgestos evitam que a maré de fora vire tempestade por dentro. Protocolo para interações. Interações pedem um protocolo. Quando surgir atrito, faça 3 movimentos mentais. Observar, notar o impulso sem obedecer, nomear, orgulho ferido, pressa, vontade de vencer discussão, agir, escolher uma resposta que te represente. Responder com um limite sereno é sinal de força, não de fraqueza. Se for necessário dizer basta, diga. Se for melhor seguir, siga. Se a conversa virou palco, feche a cortina. Podemos retomar quando houver respeito. O tom calmo carrega mais peso do que o grito. A regra das 2 portas. Para a imensa fábrica de distrações, use a regra das 2 portas. A urgência do outro não vira automaticamente emergência sua. Porta 1. Relevância. Porta 2. Propósito. Se não atravessa as 2, não entra. E se entrar, entra com hora para sair. Você escolhe onde gasta a chama. Trabalho profundo. Trabalho profundo precisa de terreno preparado. Crie janelas em que o essencial tenha exclusividade. Silencie alertas, feche abas, esconda iscas. Se surgir a vontade de dar só uma olhada, observe a vontade passar. Ela sempre passa. O que fica é a construção que você avança quando permanece. Revisão do rumo. Na metade do dia, revise o rumo. Pergunte: o que já entreguei das minhas 3 prioridades? O que estou protelando por desconforto disfarçado de ocupação? Se o desconforto for o que te move na direção certa, encare. Adiamento crônico é vazamento de energia com nome bonito. Nos vínculos. Nos vínculos, pratique presença. Ouça para entender, não para responder. Faça perguntas que abram caminho, em vez de cavar buraco. E lembre, não há vitória em conversa que só alimenta a vaidade. A palavra certa, na hora certa, vale mais do que um parágrafo perfeito no momento errado. E às vezes o que vale é o silêncio que salva a relação. Inventário noturno. À noite, faça um inventário honesto. Onde sua energia foi bem investida? Onde vazou? Que convite para o pequeno você recusou? Que limite você sustentou? Que pequena coragem você praticou? Escreva em poucas linhas. Escrever é segurar a rédea da própria história. Anote também uma gratidão concreta do dia, não como perfume, mas como antídoto contra a ilusão de que nada avança. Cuidar do corpo. Cuidar do corpo é parte da disciplina mental. Sem sono, a mente vira campo aberto. Sem movimento, a emoção acumula pó. Trate o modo avião como um cuidado com o amanhã. Deixe o quarto sem telas ligadas, prepare a roupa do treino, feche o próximo dia com a pergunta: qual é a primeira pedra que vou mover? Quando amanhã amanhecer, você já terá dito a si mesmo por onde começa. Ambiente é mensagem. Ambiente é mensagem. A mesa limpa reduz fricção interna. Uma garrafa d'água à vista lembra o que você esquece. Um caderno aberto convida ao plano. Você não precisa de motivação constante quando elimina micro-obstáculos. A disciplina invisível mora nesses detalhes que ninguém aplaude, mas que sustentam sua paz quando ninguém está vendo. Limites simples. E quando a vontade de explicar demais bater a porta, lembre, explicação excessiva denuncia a fraqueza do limite. Limites simples se explicam sozinhos. Se precisar, repita,
Não é pessoal, é prioridade. Quem respeita, entende. Quem não entende, revela que buscava controle, não compreensão. Você não precisa ser compreendido para estar certo. Lidando com a crítica. Talvez alguém chame sua postura de frieza. É maturidade. Quem se alimentava do seu descontrole vai estranhar a sua calma. Tudo bem, você não é responsável pela fome alheia. É responsável pela casa que constrói por dentro. A disciplina invisível transforma reação em escolha, barulho em foco, ansiedade em direção e, com o tempo, transforma respeito pedido em respeito percebido. A essência da disciplina. No fim, disciplina não é rigidez, é cuidado. Cuidado com o que você quer manter vivo, cuidado com a fonte da sua força, cuidado com o que te torna digno de confiança para si mesmo. Quando você honra o seu centro, o mundo externo deixa de ser tirano e passa a ser cenário. Não é sobre controlar tudo, é sobre ser confiável por dentro, mesmo quando nada lá fora colabora. Guarde a síntese desta lição. Presença antes de resposta. Prioridades antes de notificações. Silêncio antes de opinião. Limite antes de desgaste. Sono antes de heroísmo. A rotina que ninguém vê é a fortaleza que todo mundo sente. Construa por dentro. E, ao construir, perceba. A paz que parecia distante sempre esteve onde você coloca a sua atenção. Lição 7. Dê atenção para o que realmente vale a pena. Tudo o que você aprendeu até aqui, indiferença consciente, triagem de energia e disciplina invisível, desemboca em uma competência decisiva: presença. Sem presença, você volta ao piloto automático. Sem presença, as redes decidem seu humor, os outros definem suas prioridades e o acaso dita o seu dia. Presença radical não é apenas estar aqui. É escolher onde sua mente repousa, quanto tempo permanece e o que merece atravessar o seu centro. Quem governa a atenção, governa a própria vida. O problema da mente dividida. Pense em quantas vezes você esteve, mas não estava. Olhando para alguém e por dentro rolando feeds imaginários. Lendo uma mensagem e por dentro ensaiando defesas. Trabalhando e por dentro equilibrando pratos invisíveis. A mente dividida não entrega qualidade, entrega cansaço. E cansaço crônico abre a porta para a reatividade. A presença radical fecha essa porta e abre outra, a da ação certa, no ritmo certo, pelo motivo certo, construindo presença. Presença não nasce por acaso, nasce de decisões pequenas e repetidas. Primeiro, você cria um espaço livre de ruído para iniciar o dia. Não começa lendo o mundo, começa definindo o seu. Uma frase âncora basta. Hoje eu guardo minha atenção. Em seguida, você escolhe as 3 ações que, sozinhas, tornam o dia vitorioso. Não são metas abstratas, são movimentos concretos. Por fim, você dá ao corpo alguns minutos de movimento e respiração. O corpo avisa à mente que nada está pegando fogo e a mente acredita. Uma coisa por vez. Depois vem o terreno real, o dia em movimento. É aqui que a presença ganha musculatura. A regra é simples. Uma coisa por vez, no tempo que você combinou, com atenção inteira. O mundo moderno te venderá como virtude o ato de fazer 10 coisas simultâneas. Você, por escolha, recusará esse convite. Fazer menos melhor não é slogan, é estratégia de paz. Quando tudo é urgente, nada é importante. Quem elege o importante, cria fôlego para atravessar o urgente sem se quebrar. Protocolo para momentos de atrito. A presença também é um protocolo para momentos de atrito. Primeiro, perceba o corpo, a reação começa nele. Onde a atenção pousou? Mandíbula, peito, mãos. Não meio que chegou.
Orgulho ferido? Medo? Pressa? Só de nomear, você cria uma fresta entre o impulso e o gesto. Segundo, alargue essa fresta com 2 ou 3 exalações longas. O ar saindo desalinha o gatilho. Terceiro, faça a pergunta que separa valor de vaidade. Responder agora constrói algo que eu respeito? Se constrói, responda com calma. Se não constrói, silencie ou adie. Presença não é mudez, é direção. Atenção é patrimônio. Quem pratica presença aprende um valor inegociável. Atenção é patrimônio. Você não entrega cartão de crédito na mão de estranhos. Por que entrega sua atenção? Notificações são portais. Abra-os quando for o momento, não quando apitam. Janela aberta não é obrigação de olhar. Mensagem recebida não é ordem de resposta. Reunião marcada não é sinônimo de utilidade. Você decide quanto vale cada porta e de quais portas precisa se afastar. O medo de perder algo. Mas, e se eu perder algo importante? Presença não te isola, ela te torna seletivo. O que realmente importa insistirá, retornará, encontrará caminho. O que não insiste não merecia tanto a sua mente. O medo de perder é um vendedor de ansiedade. A presença radical é uma compradora exigente. Só assina contrato com aquilo que tem propósito. Presença nos vínculos. Nos vínculos, presença é escuta. Não a escuta que espera a própria vez, mas a que se esquece, por instantes, de si. Olhos que repousam, corpo que se volta, atenção que procura entender em vez de vencer. Você descobre que muitos conflitos não pedem contra-argumento, pedem frases simples. Entendi o que você quis dizer. Curiosamente, quando o outro se sente visto, o volume cai. E quando o volume cai, a verdade aparece, inclusive a sua. Presença no trabalho. No trabalho, presença é qualidade. 1 hora inteira de foco profundo supera 3 horas picotadas por interrupções. Fechar abas, silenciar alertas e proteger blocos de produção é posicionamento, não capricho. Você não se considera importante por estar ocupado. Você se considera responsável por entregar o que disse que entregaria. A presença sutilmente muda a sua relação com o tempo. Ele deixa de ser inimigo que te persegue e passa a ser parceiro que você convida. O efeito colateral positivo. Há um efeito colateral positivo. A ansiedade encolhe. Ansiedade é muitas vezes presença projetada no futuro, tentando controlar o que ainda não existe. Trazendo a atenção de volta para a ação de agora, você recolhe os tentáculos. Qual é a próxima ação concreta? Vira uma pergunta resgate, e cada microentrega conclui um ciclo, reduzindo o ruído interno. O cérebro aprende que pode confiar em você. Limites como sustentação. Para sustentar presença, você precisará de limites. Limites não são muros de hostilidade, são portas com regras claras. Não atendo ligações fora do bloco X. Só respondo mensagens às X e às Z. Reuniões sem pauta não entram. Discussões sem respeito não prosseguem. Isso não te torna rígido, te torna previsível. E previsibilidade é uma forma de respeito com o próprio sistema nervoso. Rituais de transição. Também é útil criar rituais de transição. Antes de entrar em casa, 3 respirações do lado de fora do portão. O trabalho fica onde está. Antes de começar um foco profundo, 1 minuto olhando para um ponto distante. O olhar se alarga, a mente também. Antes de dormir, um breve inventário. O que foi bem investido? O que vazou? Qual o mínimo essencial de amanhã? Transições bem feitas evitam que um ambiente invada o outro. Retornar quando errar. E quando tudo der errado? Presença não exige perfeição, exige retorno. Você pode se perder e vai. A diferença é que volta rápido, não transforma um desvio em destino. A cada queda de atenção, você recomeça com gentileza e firmeza. Gentileza para não se punir, firmeza para não se abandonar. Quem treina a presença aprende a recomeçar 1000 vezes no mesmo dia e ainda assim sentir que avançou. Presença no desconforto.
Há uma presença que poucos comentam, a presença no desconforto. Ficar com emoções difíceis sem despejá-las no mundo é maturidade em ação. Não é calar para sempre, é não despejar na pressa. Você observa, escreve, caminha, respira, procura a lição escondida. Quando fala, fala de um lugar mais alto, e o mundo que antes te arrastava passa a girar sem te levar junto. O que a presença transforma? A presença radical não elimina problemas. Ela muda sua postura diante deles. Em vez de tentar apagar todos os incêndios, você evita acender faíscas. Em vez de discutir o incontrolável, você investe no controlável. Em vez de prometer mundos, você cumpre pequenos mundos hoje. E no acúmulo dos hojes, a vida vai ganhando uma arquitetura sólida, com janelas abertas para o que vale. Síntese da presença. Guarde a síntese. Atenção antes de opinião, foco antes de velocidade, escuta antes de resposta e limites antes de desgaste. Você não precisa ser mais rápido do que o mundo. Precisa ser mais presente do que os seus impulsos. Quando a sua atenção passa a morar onde você escolhe, o respeito que você buscava lá fora aparece em silêncio. Ele reconhece quem está inteiro. E quem está inteiro atravessa o caos como quem atravessa vento. Sente, mas segue. Lição 8. Constância silenciosa. Intensidade inicia, constância conclui. Quase tudo o que você quer não exige brilho, exige permanência. A maioria ama o impacto do primeiro passo, mas desiste quando o entusiasmo diminui. Intensidade é barulhenta e intermitente. Constância é discreta e confiável. É ela que transforma a intenção em conquista, ruído em obra, vontade em caráter. O ritmo errado. Você não desistiu por incapacidade, desistiu por ritmo errado. Tentou mudar tudo em 3 dias. No quarto ficou sem fôlego e voltou ao roteiro antigo. Constância não é fazer muito, é fazer sempre. É escolher o gesto mínimo que, repetido, desloca montanhas. É entender que muitas vitórias têm o cheiro simples do cotidiano e que o cotidiano, bem repetido, é o atalho mais curto para o extraordinário. Impulso versus compromisso. A base é trocar impulso por compromisso. Impulso depende de humor. Compromisso depende de decisão. Quando você se compromete, a pergunta "estou com vontade" perde importância. Importa quem eu prometi ser hoje. A cada pequena entrega nasce um respeito interno. Você confia em si porque vê suas próprias promessas sendo cumpridas sem plateia. Constância não é rigidez cega. É a elasticidade de uma árvore. Enverga com o vento, mas não quebra. Planejar é essencial. Ajustar a rota também. Cair um dia não exige penitência heróica no seguinte, exige retorno rápido. A regra é clara: quanto menor o intervalo entre queda e retomada, mais robusta fica sua identidade de quem faz. Contando vitórias. Conte vitórias do jeito certo. Nem todo dia traz resultados finais, mas todo dia pode deixar rastros de avanço. Um parágrafo honesto, um commit, uma aula assistida, uma conversa necessária. Registre o que fez, não o que faltou. O acúmulo de rastros vira estrada. Quem só celebra finais grandes abandona antes de chegar. Metrônomo interno. Escolha um metrônomo interno, um ritmo que você sustenta por semanas, não por um fim de semana inspirado. A cadência previsível faz o corpo e a mente cooperarem. Constância é juros compostos do comportamento. Parece pouca no começo, torna-se inconfundível depois. Operando sem aplauso. Nem todo dia será épico. A maioria será normal. A constância aprende a operar sem aplauso. Você aparece porque comprometidos aparecem. Isso muda a forma como você se enxerga. De alguém que tenta para alguém que faz. A motivação, quando vier, será consequência, não condição. Primeiro você se move, depois a vontade acompanha.
Evite comparação. Evite a armadilha da comparação. Meça-se por critérios internos. Estou mais fiel a mim do que ontem? Comparação gasta energia com métricas fora do seu controle. Lealdade ao próprio processo devolve a energia ao lugar certo. E quando tropeçar? Se tropeçar, e você vai, retome pelo menor passo possível. Sem dramaticidade, sem promessas infladas. Troque "eu falhei" por "eu retomo". Palavras moldam direção. A constância agradece narrativas que sustentam ação, não culpa. Síntese da constância. Guarde a síntese. Intensidade abre portas. Constância atravessa. Intensidade pede plateia. Constância constrói em silêncio. Intensidade faz promessas. Constância cumpre acordos. Quando você escolhe o compasso ao invés do espetáculo, o mundo deixa de ser um conjunto de metas inalcançáveis e vira um caminho percorrível. Um passo hoje, outro amanhã e assim por diante. A rotina que ninguém vê é a fortaleza que todo mundo sente. Construa por dentro, repita por fora, e a vida ganhará o formato das suas escolhas mais frequentes. Esses ensinamentos não são teoria abstrata. São práticas milenares que transformaram imperadores, guerreiros e pessoas comuns em seres inabalavelmente centrados. E agora estão nas suas mãos. Você pode voltar a viver como antes, reagindo, sendo refém das circunstâncias, esperando que o mundo mude para você encontrar paz. Ou pode começar agora a praticar o que aprendeu aqui. Pode escolher controlar suas reações, transformar obstáculos em oportunidades, construir sua fortaleza interna, viver com propósito mesmo no caos, soltar o que não te pertence, descobrir a verdadeira liberdade. Tudo isso está disponível agora, neste exato momento. A pergunta não é se você é capaz. A pergunta é: você vai escolher? Se a resposta for sim, comente: gratidão, sou estoico. O domínio de si mesmo não é apenas uma habilidade, é o maior superpoder que existe, e ele já está dentro de você. O próximo vídeo vai te mostrar como aplicar isso no dia a dia. Seu percurso estoico se aprofunda agora.